Nesse vídeo vamos começar a abordar o tema da produção do capital, que vai nos deter aí em relação às duas formas de obtenção da mais-valia e a abordagem da formação da grande indústria moderna e da importância do progresso técnico. Esse tema se denomina a produção do capital, porque vamos observar aqui aspectos da produção dirigida pelo capital, mas também porque aquilo que é produzido também é capital. Não só porque se produzem os meios de produção que vão operar como capital, mas também porque a produção de mercadorias que vai ao mercado representa capital. As mercadorias que são produzidas de modo capitalista e vão ao mercado, elas são uma forma de existência do capital. E elas precisam ser vendidas para que o capital conclua o seu processo de valorização. Então se trata aqui da produção em modo capitalista e da produção do próprio capital, porque o capital vai produzir capital. Toda produção capitalista é sempre também produção de mais-valia, ou seja, produção de valor excedente que transcorre, como vimos, em relação a uma jornada de trabalho, na medida em que existe um tempo de trabalho excedente que excede o tempo de trabalho necessário à manutenção da força de trabalho ou das forças de trabalho. Então, nessa jornada ilustrada aí, por exemplo, temos uma jornada que se distribui em duas partes iguais de tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. Em cada parte dessa jornada se produz uma grandeza de valor. O tempo de trabalho necessário corresponderia ao valor da própria força de trabalho, que vamos supor se expressa no salário, enquanto durante o tempo de trabalho excedente se produz o valor da mais-valia. Se nós relacionarmos essas duas partes da jornada de trabalho, com o tempo de trabalho excedente sobre o tempo de trabalho necessário, nós temos aí uma taxa de exploração que também se iguala à taxa de mais-valia. A taxa de mais-valia seria a grandeza da mais-valia produzida numa ou mais jornadas, comparada com a grandeza dos salários dessa jornada ou mais jornadas. Nós vamos observar duas formas de produção da mais-valia, ou métodos da mais-valia, que são a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta tem por característica a extensão do tempo de trabalho excedente sem afetar o tempo de trabalho necessário. Isso, na maneira mais simples, ocorre mediante a extensão da jornada de trabalho, mas veremos também que há outros meios de obter essa mais-valia absoluta. Já a mais-valia relativa implica que o tempo de trabalho excedente cresce porque declina o tempo de trabalho necessário. Ora, se o tempo de trabalho necessário é o que precisa para criar o valor diário de uma força de trabalho, a sua redução significa que há um barateamento da força de trabalho, que o seu próprio valor se torna menor. Daí que só seja possível a mais-valia relativa num contexto em que a produtividade se altera, levando à redução do próprio valor da força de trabalho. Vamos ver isso com mais detalhe. A mais-valia absoluta. A característica fundamental da mais-valia absoluta é que ela é obtida sem mudanças no processo de trabalho, mudanças que alterem a característica da produção no sentido de uma maior produtividade. Então ela sempre é uma forma possível de mais-valia, sem implicações em mudança produtiva.
Por isso também ela foi a primeira forma da mais-valia, na medida em que o capital encontra, quando emerge e toma conta da produção, encontra condições técnicas dadas e vai operar em torno dessas condições técnicas. A obtenção dessa mais-valia absoluta, em princípio, pode ser alcançada através da extensão da jornada, ampliando-se a jornada, de modo que o trabalhador ganha um valor por essa jornada, mas ela é maior, portanto ele vai produzir mais-valia. Mas também se obtém pela intensificação da jornada, que é uma forma de estender a jornada por dentro. E como se realiza essa intensificação? A maneira mais comum é a supressão dos intervalos. Toda jornada de trabalho tem poros, ou seja, momentos de inatividade. Pode ser intervalos para alimentação, para ir ao banheiro, e esses intervalos podem ser reduzidos, de modo que se obtém, dentro de uma mesma jornada de trabalho, mais trabalho. Do modo geral, a intensificação poderia se dar também pela aceleração do processo de trabalho. Isso é diferente de uma mudança de produtividade, porque aqui, com a intensificação, o que se obtém é mais ação de trabalho por unidade de tempo, enquanto que a mudança da produtividade, que dirá respeito à mais-valia relativa, significa que se opera da mesma forma ou com a mesma intensidade por unidade de tempo, porém, devido à mudança técnica, se obtém mais produto. Então, a mais-valia absoluta gira principalmente em torno da extensão ou intensificação da jornada de trabalho. A intensificação conta apenas na medida em que o produtor alcança um desvio favorável a si em relação à média, e na medida em que a intensidade superior for se generalizando, há uma perda dessa mais-valia absoluta, porque a nova intensidade se torna o padrão normal. O que é uma jornada de trabalho? Bom, é um dia de trabalho. Mas quanto ele dura? A rigor, não existe na natureza da troca entre capitalistas e trabalhadores, não existe em si um limite e uma definição sobre quanto seja uma jornada de trabalho. Nós podemos indicar que ela tem um limite mínimo. Do ponto de vista do capitalista, ela tem que ser algo superior ao tempo de trabalho necessário para que haja produção da mais-valia. Mas não é possível definir o quanto superior, apenas que há um limite mínimo. E qual seria o limite máximo? Ele depende da própria resistência física e moral dos trabalhadores. Mas certamente haverá um limite do quanto se pode extrair de tempo de trabalho de cada trabalhador ou de uma equipe de trabalhadores ao longo de uma jornada. Então nós temos aqui uma disputa entre trabalhadores e capitalistas. O trabalhador, como vendedor da mercadoria força de trabalho, procura zelar pelas condições da sua existência, para que essa mercadoria se mantenha. Portanto, é interesse dele que a jornada tenha uma extensão compatível com a sua vida útil esperada, dentro de um padrão normal, buscando assim preservar a sua força de trabalho. Veja que se a jornada for estendida demasiadamente, e isso prejudicar o tempo de vida útil do trabalhador, seria necessário, para preservar a equivalência nas trocas, que o valor diário fosse aumentado, para que o trabalhador pudesse se ressarcir desse sobreuso da sua força de trabalho. Se isso não ocorre, e as jornadas levam a uma dilapidação acelerada, devido à grande extensão da força de trabalho,
essa dilapidação significa que estará havendo um pagamento de salário que não cobre o valor da força de trabalho. Os capitalistas vão buscar utilizar a força de trabalho o máximo possível ao longo de um dia e também pagar o menor salário possível. Daí que seja provável a ocorrência de situações em que os salários se encontram abaixo da força de trabalho. Essa situação ela não é considerada normal ou, digamos, teoricamente considerada pelo Marx, dada a proposição de que as trocas se realizam por equivalentes. Então, ao salário corresponderia o próprio valor da força de trabalho, porque ele pretende mostrar que a mais-valia e a exploração do trabalho são compatíveis normalmente com trocas de equivalentes. Mas ele observa que, do ponto de vista prático, não teórico, os salários frequentemente podem estar abaixo do valor da força de trabalho. E isso traz ganhos de mais-valia absoluta para os capitalistas. Esse tema da duração da jornada de trabalho foi central e segue sendo nas disputas entre trabalhadores e capitalistas. Essas disputas se estenderam ao longo do século XIX, com as lutas dos trabalhadores e a oposição capitalista a uma regulamentação da extensão, seja da jornada de crianças ou de trabalhadores adultos, e esse conflito de classe progressivamente foi sendo mediado pelo Estado. No próprio caso inglês, foi reconhecida a superexploração da força de trabalho, que se manifestou nas condições de vida e de expectativa de vida, e mesmo da própria constituição física da classe trabalhadora, que progressivamente passava a apresentar menor altura, menor expectativa de vida e condições degradadas de sua existência. No limite, isso levaria a uma dilapidação da força de trabalho, porque a consequência de pagamentos de salários que não cobrem o valor da força de trabalho é uma reprodução atrofiada da força de trabalho. Progressivamente, essa jornada foi sendo fixada pelo Estado, que também se aparelhou para realizar a fiscalização dessas medidas legais, a tal ponto que se chega a uma jornada de trabalho definida por lei. Nesse sentido, ela se torna, em princípio, uma imposição sem escolha. Mas nós sabemos como é possível, nos dias atuais, flexibilizar essa extensão da jornada. As mudanças na legislação do trabalho nas últimas décadas têm trazido novas possibilidades de extensão da jornada, tornando bastante atual a busca da mais-valia absoluta. Outra forma de obtenção da mais-valia absoluta é a ampliação das jornadas que o capital pode dispor sem aumento proporcional da parte paga. Isso ocorre quando mulheres e crianças são utilizadas como força de trabalho. Isso foi muito característico da fase de mecanização do início do século XIX, que permitia a utilização de força de trabalho desprovida de maior força física e também capaz de manusear equipamentos a partir de habilidades manuais. E daí houve a anexação de mulheres e crianças ao processo de trabalho, de modo que se aumentou o tempo de trabalho extraído da família mais do que a soma dos salários totais. Uma consequência que Marx não aborda é a menor desigualdade de gênero dentro da família, na medida em que a mulher passa a ter
uma ocupação externa e a família passa a contar com mais de uma fonte de renda. Embora aqui se fale do trabalho de mulheres e crianças, também se pode pensar modernamente a produção da mais-valia absoluta, por exemplo, com o uso de população de imigrantes. É muito comum na Europa, por exemplo, mas também nos Estados Unidos, uma segmentação do mercado de trabalho, de modo que é possível obter mais forças de trabalho no segmento inferior dos imigrantes, sem um pagamento superior de salários. Também iniciativas de empresas que deslocam plantas produtivas de países com maior nível salarial para países com menor nível salarial representam uma forma de obtenção da mais-valia absoluta. Portanto, ela não precisa se referir a um mesmo trabalhador ou a uma mesma equipe de trabalhadores, mas se refere, portanto, a qualquer forma que permita aumentar o tempo de trabalho excedente e, com isso, a mais-valia, pela extensão e intensificação ou multiplicação do número de jornadas. O que chama atenção também na mais-valia absoluta é que, embora ela seja sempre possível, sem nenhuma mudança técnica, ela sempre será uma forma limitada, porque a extensão e a intensificação encontram limites, e ela realmente predomina ao início do modo de produção capitalista, embora sempre esteja presente como possibilidade e tenda a se combinar com outras formas ligadas à mais-valia relativa. Assim, por exemplo, a mecanização era exatamente uma mudança técnica que permitiu o aumento da produtividade e vai encaminhar uma mais-valia relativa. Porém, com as máquinas, se tornava mais fácil a extensão da jornada e a sua intensificação, de modo que se fortalecia a possibilidade da mais-valia absoluta. E hoje, com tecnologias de comunicação, sabemos o quanto elas podem estar a serviço de um interesse capitalista de obter maior prestação de serviço, maior volume de trabalho de cada trabalhador.